Eu quero ler o texto. Se alguém é de Cristo, é criatura nova. O que era antigamente passou. Chegou o novo. E tudo é obra de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava, por meio de Cristo, reconciliando o mundo consigo, não lhe apontando os delitos, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Somos, portanto, embaixadores de Cristo, e é como se Deus falasse por nós. Por Cristo suplicamos a vocês, deixem-se reconciliar com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, por nós Deus o tratou como pecador, para que nós, por seu intermédio, fôssemos inocentados diante de Deus. Não é o que esse texto diz do outro, o que esse texto diz de mim. Pergunte o que esse texto diz de você. Muitas vezes a gente, quando lê sobre a obra da reconciliação e esse apelo de Paulo dizendo, vocês são como embaixadores, devem reconciliar as pessoas com Deus, muitas vezes a gente fica pensando só no que esse texto diz a respeito do outro. O outro é pecador, o outro está perdido, o outro precisa de Deus, o outro precisa de reconciliação, o outro precisa estar em Cristo, o outro precisa nascer de novo, o outro precisa ser nova criatura. Mas agora o que eu estou perguntando é o que esse texto fala de mim. Eu queria que você perguntasse o que esse texto fala de você. A primeira coisa que esse texto fala de mim é que eu sou um reconciliado. Não é o meu lugar. Nem era meu lugar. Eu não tenho direito a estar sentado no banco dos inocentes. Eu não comprei isso, não consegui isso por méritos pessoais. Eu sou um reconciliado. Isso significa que eu estava longe e fui trazido para perto. Eu não vim para perto, eu fui trazido para perto. Tudo que aconteceu comigo, e onde eu estou dizendo comigo, você diga com você, tudo que aconteceu comigo foi uma ação voluntária, amorosa de Deus, me fazendo essa concessão. Eu não tinha o direito, mas Deus abriu essa concessão, me reconciliando. Então eu não me sinto dono da cadeira. Eu não olho para mim e analiso as minhas virtudes para estar na presença de Deus. Eu não olho para mim e fico enumerando as razões que Deus vê em mim para me colocar perto dele. Na minha testa, no meu peito, está escrito reconciliado. O lugar não era seu e você só está aqui por favor. O lugar não era seu e você só está aqui por graça. O lugar não era seu e você só está aqui por concessão divina. Então isso é o que esse texto fala de mim. Eu sou um reconciliado. Eu sou um adotado. Eu sou um trazido para perto. Porque eu não conseguiria fazer isso. O que esse texto também fala sobre mim, em segundo lugar, é que Cristo assumiu a minha culpa para que eu fosse um inocente, para que eu fosse inocentado. Então, na obra da reconciliação, quando eu digo eu sou um reconciliado, eu estou dizendo que alguém
pagou o preço para que eu estivesse nesse lugar do reconciliado. Para que eu estivesse na presença de Deus. Para que eu fizesse parte do seu corpo. Para que eu fizesse parte da sua igreja. Para que eu fizesse parte da sua família. Para que eu fosse testemunha do Evangelho. Cristo pagou o preço. Então esse texto está falando sobre mim, que Cristo conquistou o que eu tenho. Não é direito meu, não é algo que eu recebi por recompensa. Foi alguém que pagou para mim. E quando eu digo eu sou um reconciliado, eu carrego, escrito na minha testa, escrito no meu peito, eu estou aqui porque alguém pagou para mim. Alguém comprou isso aqui. Foi pago de uma maneira que eu não podia pagar. E eu estou aqui ocupando esse lugar na presença de Deus porque alguém comprou esse lugar, me deu o ingresso e eu entrei. O dinheiro não era meu. O ato de comprar não foi meu. O preço não fui eu que paguei. Então, esse texto diz a respeito de mim que eu sou um reconciliado e que o direito de eu me sentar na cadeira do reconciliado foi pago. Não por mim, mas por Cristo. Eu jamais posso olhar para o espelho e dizer, eu estou aqui porque mereço. Não, eu estou aqui porque pagaram. Eu estou aqui porque pagaram para mim. Eu sou um reconciliado apenas. Alguém que foi trazido para perto. E a terceira coisa que esse texto fala sobre mim, e eu gostaria de sugerir que você pensasse que esse texto fala sobre você, é que esse que pagou o preço, que nos reconciliou, esse que pagou o preço por mim e que me reconciliou, é agora o meu padrão de reconciliação. O que ele fez por mim, eu tenho que fazer por outros. A maneira como ele me tratou é a maneira como eu tenho que tratar os outros. A maneira como ele me viu é a maneira como eu tenho que ver os outros. E ele não me dá alternativa porque ele diz claramente, olha, reconciliei você, paguei o preço. Se quiser entrar, minha casa, minhas regras. E a minha regra é essa, o que eu fiz por você, você faça pelos outros. Então, o que esse texto fala sobre mim é que esse Cristo que assumiu o meu lugar, pagou a minha culpa, pagou a minha reconciliação, deixou um modelo de vida. Deixou um padrão de procedimentos. Deixou um exemplo de andar. Eu ando aqui na mesma misericórdia e na mesma graça que ele dispensou por mim. Olho para as pessoas que estão ao meu redor, olho para minha família, olho para meus amigos, olho para meus colegas de trabalho, olho para meus irmãos em Cristo, da mesma maneira que Cristo olha para mim. E ajo para com eles da mesma forma que Cristo agiu para comigo. Porque eu sou um reconciliado, eu vivo como um reconciliado, estendendo aos outros os favores da minha reconciliação. E isso não tem negociação. É essencial a ser um discípulo de Jesus. Ou é discípulo fazendo o que ele fez e olhando para os outros como ele olha e agindo para com os outros como ele age, ou não tem como ser discípulo, vai seguir outra pessoa. Se você quer ficar sempre cobrando os outros, ficar sempre apontando os erros dos outros, ficar sempre diminuindo os outros, se você quiser ser rígido no seu julgamento,
se quiser desprezar os outros como seres ínfimos que não merecem nenhuma misericórdia, se quiser olhar para os outros como pessoas que são obrigadas a concordar sempre com você, se quiser subir escadas fazendo dos outros seus degraus, são outros mestres que você precisa seguir. Outros mestres, e há muitos, há muitos. Siga outros. Mas, para seguir a Cristo, eu, o reconciliado, que estou ocupando um lugar que foi comprado e me dado de concessão, de presente, por graça e por misericórdia, tenho como modelo agir sempre com o espírito da reconciliação, da graça e da misericórdia, que é o padrão de Cristo agir. E para concluir, eu acho que por isso talvez, e agora eu me dirijo aos demais pastores, a vocês vocacionados que estão se preparando para o pastorado, eu diria que essa palavra é aqui talvez uma das muitas que podem descrever, mas descreve muito bem o sentido do nosso trabalho como pastores. Nós, como pastores, somos os reconciliados que vivem para reconciliar. Entre causar rupturas e reconciliar, a gente reconcilia sempre. Entre causar confusão e reconciliar, a gente reconcilia sempre. Entre impor uma ideia nossa e reconciliar, a gente reconcilia sempre. Entre querer dar as cartas e dar a última palavra, a gente reconcilia sempre. Nosso ministério, como pastores, é estar sempre reconciliando as pessoas com elas mesmas. Alguém senta na nossa frente cheio de divisões interiores, cheio de conflitos. E a gente ainda abre a Bíblia, lê um punhado de versículos e joga isso em cima da pessoa, impiedosamente, julgando a pessoa. Não. A gente tem que reconciliar essas pessoas com elas mesmas. Elas precisam aprender a se amar, a se respeitar, a ter autoestima. Já chegam cheias de culpa e a gente lança um monte mais de culpas sobre elas, achata ainda mais. Não, essas pessoas precisam ser reconciliadas com elas, com a dignidade com a qual Deus as criou. E vivemos para reconciliar com os outros, uns com os outros. Pessoas têm sempre motivos para se desgastarem, para entrarem em conflito, para discordarem. Sempre tem. E nós, como pastores, a última coisa que a gente pode fazer é aprofundar esses conflitos. É criar discursos que aprofundem ainda mais essas divisões. Dividir igrejas, pastores que dividem igrejas. Nós estamos aqui com o grande objetivo de reconciliar, porque nós somos reconciliados. Que Deus abençoe os pastores da nossa igreja, que Deus abençoe e tenha misericórdia da minha vida, que Deus abençoe os vocacionados de nossa igreja que se preparam para o ministério, e que nós todos, pastores e não pastores, não há essa divisão de clero e leigo, isso não existe. Vocês são tão vocacionados quanto eu. Todos nós fomos vocacionados para testemunhar do Evangelho. Eu testemunho do Evangelho como pastor, é a minha função. Você testemunha do Evangelho como mecânico, como professor. É a sua função. E todos nós no mesmo degrau. Todos nós no mesmo degrau. Temos só funções diferentes.
mas todos vocacionados para a fé cristã. Então nós, como os vocacionados de Deus, somos reconciliados. Somos os reconciliados, que reconciliam. A partir de nós, na nossa ação pastoral, você, na sua função e no seu trabalho, o lugar não é nosso, estamos por concessão no lugar que ocupamos na presença de Deus, e o nosso modelo de vida é aquele que reconcilia sempre, que veio para reconciliar. E o mínimo que Ele espera de nós é que nos nossos passos, nas nossas palavras, na nossa maneira de agir, nós sejamos sempre aqueles que reconciliam. Que o Senhor nos abençoe nessa grande missão. Amém. Vamos encerrar. Vamos cantar agora com um grupo de louvor, com coral. Não